Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Capítulo 17, cujo título é Rogativa Singular. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse título um pouco mais para frente, no ponto principal do capítulo, mas antes temos algumas notícias. O André, junto com a equipe, continua acompanhando o caso do Cavalcante. A gente sabe que o caso dele está bem mais complicado. A desencarnação vai acontecer no próximo capítulo. E nesse começo, a gente também fica sabendo da recuperação do Fábio, porque o Fábio foi o segundo irmão que a gente acompanhou, né, a desencarnação dele. A gente também já estava sabendo o quanto estava sendo mais complicado para o Dimas o seu restabelecimento no mundo espiritual por causa do efeito do apego da família, de certa forma, uma revolta pelo Dimas ter desencarnado, o fato da família não estar preparada para essa situação. E aí ele se desequilibrava com as vibrações enviadas pela família. Com a chegada do Fábio, o Dimas, inclusive seguindo o exemplo, criou um novo ânimo e estava conseguindo manter um pouco mais da serenidade, mesmo considerando a família ainda, de certa forma, desequilibrada, ficando aqui na Terra. Por outro lado, o Fábio, assim, chegou no mundo espiritual, diz o André, notava que outros horizontes se lhe abriam ao espírito sensível e bondoso. Assim, é como se ele tivesse, de certa forma, deslumbrado, entendendo o tanto de possibilidades que havia pela frente. Havia se encerrado um ciclo, que foi o ciclo da encarnação, lembrando que ele já foi com uma consciência muito mais desperta, né, do que no caso do Dimas, e ele percebeu o quanto ele tinha ainda a executar pela frente. Ele estava maravilhado com aquele momento, né, no pós-morte. Diferentemente do Dimas, que tinha todo um processo lá de até recuperação física, né, pensando no perispírito, porque voltando aos pensamentos para a família, ele sentia de novo as dores da enfermidade. Isso não aconteceu com o Fábio. E aí ele tinha autorização para levantar, para passear lá por todos os lugares onde tinham os trabalhos, né, dentro do ambiente da casa transitória. Ele ficava muito interessado nos trabalhos, né, nos estudos lá referentes ao universo, ele demonstrava interesse por tudo aquilo, estava super tranquilo, e o André fala, ó, ele não era um gênio das alturas, não, ele não completou as necessidades de sabedoria e amor, mas ele era um servo distinto, em posição invejável pelos débitos pagos e pela venturosa possibilidade de prosseguir a caminho de altos e gloriosos cumes do conhecimento. Ou seja, a missão dele aqui na Terra foi cumprida. Esse é o primeiro ponto. E que sirva de exemplo para a gente pensar assim: poxa, será que eu vou sair daqui com os meus débitos pagos? Pelo menos os débitos que ficaram reservados para essa encarnação? Porque esse foi o caso do Fábio. Deu certo. E, além disso, ele se animava pela possibilidade de continuar crescendo, de continuar evoluindo, de talvez pagar outros débitos que tenham sido parcelados aí para outras encarnações. E ele despertou tanta simpatia em todo mundo, tanta disciplina emotiva que ele dava testemunho, segundo as palavras do André. Olha só, ele dava exemplo de disciplina emotiva, que o Jerônimo fez uma graça e marcou de levar a esposa dele até lá. Então a gente acompanhou no capítulo passado a despedida, né? Como foi bonita, ele liberando ela, liberando assim, é, incentivando ela que continuasse a vida, que pegasse um novo esposo se aparecesse uma boa oportunidade. Agora a gente vai observar de forma tão recente esse encontro acontecendo no mundo espiritual. E o André fala que ele se lembra, né, quando ele estava fazendo o registro dessas páginas, ele conseguia se lembrar da emoção da Mercedes ao entrar na sala em que o Fábio estava. Desde que ela entrou na casa transitória, ela já ficou assim, boquiaberta, e foi ela ver o Fábio que ela instintivamente se ajoelhou. Ele falou: Não, que isso, levanta, levantou ela, abraçou com todo carinho e continuou motivando, mesmo ele estando lá naquela situação de recuperação, continuou motivando ela, falando: Ó, não se amedronte com a viuvez, a gente vai estar sempre juntos. Eu quero notícia dos filhinhos, como é que eles estão? Ela não conseguia nem falar, ela falou que ela só estava grata a Jesus pela oportunidade daquele encontro, mas ela comentou que os filhos estão muito bem, que se lembram dele sempre, todas as noites eles se reúnem para
fazer as preces, implorando a Deus que conceda para ele, Fábio, desencarnado, alegria e paz. Olha a diferença de comportamento, a diferença que tem o pensamento que nós direcionamos para aqueles que já não estão mais aqui. O quanto nosso pensamento pode beneficiar. Então, ao invés de atrapalhar, como é o caso da família do Dimas, no caso da família do Fábio, a família estava ajudando diretamente na recuperação dele. E ela fala: ah, já estou trabalhando, ou aquilo lá que ficou acertado, fulano já me arrumou o emprego, e creio que nada nos falta em sentido material. Temos apenas, e ela ficou reticente, talvez com medo de ofendê-lo, mas continuou falando: você não vai ficar bravo se eu falar que a gente tem saudades imensas? Que durante as refeições, durante as preces, tem um lugar vazio que é o seu? Mas acredita, eu faço o possível para não feri-lo. Olha só, ela sabe que se ela alimentar essa tristeza, essa tristeza aguda, né, essa revolta dele não estar lá, essa lamentação, que ele recebe isso de uma forma que faz mal, da forma como Dimas estava recebendo. Então, olha o método dela, diz ela. Coloquei mentalmente a presença de Jesus onde você sempre esteve. Desse modo, a sua ausência em casa está cheia da confiança fervorosa nesse amigo certo que você me ajudou a encontrar, me ensinou a encontrar. Olha que bonito, olha que receita importante para gente. A pessoa está fazendo falta, a dor está insuportável, bota Jesus no lugar daquela pessoa e confia que a pessoa está sendo bem cuidada e que fazendo isso você está com as suas vibrações, nós estaremos com as nossas vibrações realmente auxiliando quem já partiu por outro lado antes da gente, porque calma que a gente vai também, tá? No tempo certo tudo vai. E aí ele continua motivando ela, ó, não apaga aí a luz da esperança. Ele controlando a emoção, falou: não me zango, claro que você sinta a falta da minha presença, porque eu sinto também. Eu sinto saudade de você, dos nossos filhos. Eu só ficaria contrariado se fosse a tristeza tomando conta do meu lar alegre. E ele promete, assim que possível, retomarei meu lugar em espírito. Ele promete uma proteção para casa. Ele promete que, se ele puder, quando ele se recuperar, ele vai estar lá para acompanhar o desenvolvimento da família. Mas que, para isso, ele ainda precisa se fortalecer. Fala que se sente cercado de bons amigos. Fala que ele já está sabendo que ele vai ter permissão para ir para uma colônia e, quem sabe, poderá preparar um ninhozinho lá para eles, uma nova casa para receber ela quando chegar a hora dela desencarnar. E aí ele começa a descrever como falaram que esse lugar é belo. Tipo assim, ah, falaram que as flores são lindas, que o sol é mais bonito. E nesse instante o André ficou com a pulga atrás da orelha. Porque assim, ué, se o Fábio já tinha amigos, já era credor de tanto carinho, e pelo que dá a entender que já era proveniente de nosso lar, ou seja, ele já conhece, como é que ele está tão deslumbrado com esses comentários, como se ele nunca tivesse ouvido falar? Aí o Jerônimo fala: opa, a natureza não dá saltos. Da mesma forma que a natureza não dá saltos, a morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas na natureza. Portanto, não é o fato de nós desencarnarmos que imediatamente nós vamos lembrar de tudo. Nós vamos, de repente, reconhecer espíritos lá que a gente já tem uma vivência anterior, reconhecer lugares que talvez nós tenhamos ficado por séculos. Não é assim que acontece. É uma lembrança gradual e, obviamente, depende de cada espírito, depende da lucidez espiritual de cada um. E o Fábio, por mais que ele tivesse aí todo preparado, com uma recuperação tranquila, é, mas ele estava se recuperando, ele não pulou de lá, da desencarnação direto para nosso lar e estava lá reconhecendo todo mundo. É uma coisa normal. A irmã Zenóbia acompanhou a cena emocionada, pegou uma flor semelhante a uma grande camélia e deu para o Fábio entregar para a esposa. Quando a esposa acordou, diz o André que ela meio que tinha a sensação como se tivesse essa flor nas mãos. Que bonito. Mas aquele encontro, enfim, chegou ao fim.
O Jerônimo pediu para o André apoio para levá-la de volta, porque com a emoção ela tinha despendido muitas energias, então ela precisava da colaboração deles, então foram eles que levaram até lá, que acompanharam esse despertar dela. Imagina a sensação, né? Tantos já tiveram essa experiência de ter um sonho com a pessoa que desencarnou, com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe, enfim. E tenhamos a certeza, esses encontros são reais, são vivências que temos durante o sono, durante o nosso desligamento do corpo físico, que podem ser diversas, como nós já acompanhamos aqui na literatura do André, daqui para trás, né, toda que a gente já passou, e por que não encontrarmos com os nossos queridos de uma forma linda como essa. É uma possibilidade que nós temos, então tenhamos a confiança de que isso realmente pode acontecer. E aí estava fluindo tudo muito bem nos trabalhos, estava correndo conforme o planejado, quando de repente, um dia desses, o Jerônimo foi chamado em esferas hierárquicas superiores, sem comentar nada, o André não sabia, o André só ficou na curiosidade. Quando ele voltou, cerca de um dia depois, ele contou a novidade. A irmã Albina, a gente já sabia mais ou menos, a irmã Albina é a protestante que, quando eles foram visitá-la, uma irmã que estava lá já tinha comentado: Ó, eu tô achando que ela vai receber um tempinho a mais para ficar aqui. E essa foi a notícia que chegou para eles. A irmã Albina foi autorizada a, ao invés de receber o auxílio para o desligamento, receber o auxílio para ficar um pouco mais. Então a desencarnação dela seria postergada sem data definida. Aí diz o André, no registro dele aqui, certa rogativa, e por isso o tema principal do capítulo, certa rogativa influenciou decisivamente no assunto. Portanto, o programa deles mudou. Agora eles iam ter que ir lá para a casa da Albina para dar forças para ela, uma, de certa forma, recuperação orgânica, para que ela pudesse aguentar mais um tempo naquela encarnação. O André ficou mordido de curiosidade com essa situação, doido para saber quem é que tem esse poder todo de oração para ter influência nas diretivas lá da colônia espiritual e a ordem vir para eles. E o Jerônimo fala: relaxa, André, tudo no tempo oportuno. Só que, enquanto eles estavam a caminho, o Hipólito e a Luciana continuaram na casa transitória, tomando conta do Dimas e do Fábio. O André não resistiu e, durante o caminho, continuou insistindo para o Jerônimo dar uma prévia para ele. E ele explicou assim: ó, a gente não precisa se surpreender com essa situação. Ninguém, senão Deus, detém poderes absolutos. Mais para frente ele fala: o futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas a gente não pode pré-julgar quanto ao setor da interferência divina. Não adianta achar que é tudo definido e que não tem nenhuma alteração e que as coisas são de uma forma que a gente leu num livro, sendo que o que a gente mais escuta aqui é que cada caso é um caso. E tem tanta coisa que a gente não sabe. Nossa, a gente não chega nem perto de entender a grandiosidade da sabedoria divina, que é o que ele vai completar aqui no parágrafo. O Pai efetua a organização universal com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Não tem limite para o que Deus pode fazer. Nós, eles, no caso, cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo. Deus sabe enquanto nós nem sequer imaginamos saber. E aí ele completa: não existe, portanto, novidade propriamente dita. Aliás, a desencarnação da Albina nem dá para ser adiada por tanto tempo, porque o organismo dela nessa encarnação já está bastante gasto. Então, essa situação de adiamento é só para remediar um determinado caso, de modo a trazer benefício para a coletividade, que é o que a gente vai entender aqui. Não é um motivo fútil, definitivamente não é, e, portanto, depois de análises, foi autorizado que ela ficasse mais tempo. E ele continua: a prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica. Mas para ter uma mudança dessa de roteiro, como a gente está acompanhando, é que ela foi acima das circunstâncias comuns e atendeu, na verdade, a um interesse coletivo. Ainda assim, vai ser um tempo reduzido, só até que esse motivo
que foi responsável pelo adiamento, se resolva e aí depois ela pode desencarnar com tranquilidade. O André se lembrou, ele cita aqui o capítulo 7 do livro Missionários da Luz, nós já passamos por lá, e fala que ele se lembra dessa experiência em que ele observou uma situação parecida quando alguém que estava prestes a desencarnar recebeu uns dias de acréscimo para poder solucionar alguns problemas particulares e entendeu a alteração. Só que ele estranhou porque, assim, eles tinham sido uma comissão de trabalho definida para trabalhar com isso, definida por superiores hierárquicos. No caso que ele se reportava, vira amigos de nossa esfera intercedendo junto de outros amigos em benefício de terceiro. Deixa eu relembrar o que foi esse capítulo 7 para a gente entender o contexto. No capítulo 7, uma mulher procura o Alexandre, pedindo ajuda para o filho dela que está encarnado, já a idade mais avançada, meio doente e tudo mais, mas que ainda tinha umas coisas para resolver. Só que quando ele foi dormir, ele levou tanta angústia descabida, tanta preocupação, que ele corria o risco de já desencarnar, de acelerar lá os entupimentos do problema lá, não lembro exatamente o que ele tinha, e ia atrapalhar a resolução. Ela precisava de uns 2 meses, que em 2 meses estaria tudo resolvido na família. Aí o Alexandre foi lá e intercedeu naquela situação, em benefício daquele outro e em benefício daquela mulher que tinha procurado ajuda. Foi algo assim, raso, não precisou de uma autorização, de um replanejamento, né? Ali eles estavam numa comissão definida por superiores para que fizesse a desencarnação e, dizia ele, na questão em exame, tratava-se de pedido da crosta atuando diretamente em nosso núcleo distante. Tipo assim, essa oração foi direto lá nos chefes, bypassou eles. A gente às vezes usa esse termo para falar assim, pulou eles, né? E veio de cima a ordem. É igual assim, falou direto com o chefe e veio a ordem de cima para baixo. Ele segurou mais um pouco a curiosidade, porque eles chegavam lá na casa. Realmente a situação física dela era bem desanimadora, mas ela, o espírito, estava bem tranquila, mantinha-se calmo, com bastante fé, e eles chegaram bem no momento em que um grupo de jovens, 14 mulheres lá do educandário, né, que ela tinha, faziam um culto doméstico. Então, olha que momento legal, se não um momento de uma prece coletiva para atuar no organismo dela, da albina, e fazer essa recuperação prévia. Então, eles aproveitaram o momento da prece antes que eles começassem os comentários do evangelho e começaram a atuação magnética. O ambiente, com certeza, ajudou muito na execução dos propósitos do André e do Jerônimo, além de outros amigos espirituais que estavam lá também, que acabaram colaborando. Então, o Jerônimo aplicou passe e, disse ele, deu tudo certo, poderemos confiar em grande melhora que persistirá por alguns meses. Dá a entender, então, que basta alguns meses para que tudo se resolva e ela possa se libertar da carne. E o André confirmou. Realmente, depois dessa operação magnética, ele observou que o que estava lá complicado interiormente melhorou bastante. Ele fala do coração, por exemplo, que funcionava com um equilíbrio diferente. E ela sentiu essa melhora imediata. Claro que ela direcionou isso diretamente para a prece que tinha acabado de acontecer. Ela falou: Nossa, como me sinto melhor. Realmente possuía o apóstolo Tiago bastante motivo para recomendar a prece aos enfermos. E aí o André começou a especulação dele. Será que não eram essas meninas aí, essas discípulas dela, o motivo dessa alteração no roteiro? E o Jerônimo: Não. A intercessão das meninas trouxe um benefício natural da prece coletiva, o alívio da dor, né, a melhoria do ambiente, da paz. Só que a Albina já cumpriu a tarefa diante dela, já fez tudo que podia, conduziu as discípulas, elas são preparadas. Tá, aí ele tentou outro caso. E as filhas? Porque estavam as filhas também, tinham 2 filhas dela e as meninas da parte religiosa, né? Estaríamos, porventura, ante o resultado de requisição sentimental das filhas? Errado também. Jerônimo fala, também não. No desempenho dos sagrados deveres de mãe, a Albina fez tudo pelo bem-estar das filhas.
educou elas carinhosamente, direcionou na estrada de santificação e principalmente preparou elas para a vida, entregando-as a Deus sem egoísmo. Então, o trabalho materno foi totalmente satisfeito. Agora, a partir desse momento, cumpre a elas, às filhas, seguirem o exemplo. Aí ele até fala o nome das filhas, Lloyd e Eunice. Tá. Nesse instante, ela, a Albina, um pouco mais confortada, pede para essa filha Lloyd: Lloyd, você acredita que será possível trazer aqui o Joãozinho? Em breves momentos, diz o Jerônimo, você receberá a chave do problema. Então, comenta com o André, aguenta aí que você vai entender de onde que veio essa súplica interessante. E aí eles continuaram fazendo o socorro, né, a organização fisiológica da Albina, quando um cavalheiro deu entrada, trazendo um menininho de uns 8 anos presumíveis. Varando a porta do quarto, o pequeno mostrou-se ciente do lugar onde se encontrava, cumprimentou as senhoras respeitoso, todo educado, e voltou-se de olhos ansiosos para Albina, beijou a mão com todo carinho, perguntou: Como vai, vovó? E o Jerônimo vira para André e fala: A súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. E o André: Hein? Então é um pedidozinho inocente de uma criança? Não. Olha de que criança a gente está falando. Ele começa a explicar que esse neto não é consanguíneo, apesar de se considerar como da família, ele foi abandonado à porta depois do nascimento. E desde que a Albina ficou doente, a Lloyd mantém ele na casa. Tá. Apesar dessa prova, dessa situação de ter sido abandonado e tudo mais, Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Tem largos créditos espirituais na retaguarda. Ligado à família de Albina há alguns séculos, torna ao seio de criaturas muito amadas, então voltou para a família certinha, a caminho do serviço apostólico do futuro. Dá uma olhadinha no diálogo, diz o Jerônimo para o André. Ô, vovó, tenho rezado sempre para que a senhora fique boa depressa. Da última vez que estive na igreja, coloquei todos para rezar pela senhora, pedi ao céu pela sua saúde. E ela, e se Deus me chamar? E ele resoluto, precisamos da senhora nesse mundo. E ela fala, Joãozinho, eu tenho sentido saudade dos seus hinos na escola, canta para mim, meu filho. Aí pediu que ele cantasse lá um hino da igreja, e o André descreve que o canto era tão dolorido que parecia um lamento amargurado. Depois dele terminar a primeira parte da música, ele não conseguiu mais continuar, ele começou a chorar com muita emoção, na verdade, contaminou a família inteira e se jogou nos braços dela e falou: Não, vovó, não, a senhora não pode ir agora para o céu, não pode, Deus não deixará. Ela, que isso, João, tal. E até o André estava chorando numa dessas. Jerônimo, chorando não, Jerônimo estava firme, riu bondoso e falou: O menino tem razão, realmente a Albina não vai dessa vez. E finalmente, o Jerônimo desfaz o mistério e explica um pouco mais de detalhes para satisfazer a curiosidade do André e agora para satisfazer a nossa curiosidade também. Fala assim: Olha a Lloyd, filha da Albina. O que você nota em particular nela? E ele respondeu rapidinho: Reparo que aguarda alguém, uma filhinha que já entrevimos. Desde o primeiro encontro, eu percebi que ela está em período ativo de maternidade. Na verdade, está quase na hora do parto. Então, a prece de João tem uma significação gigantesca para o futuro. Essa menininha que está para nascer, que vai ser filha da Lloyd, é uma abençoada companheira de muitos séculos. Os dois possuem um passado admirável e escolheram, obviamente, tem méritos para isso, escolheram essa nova tarefa com muita consciência do dever a cumprir. Eles foram associados de Albina em várias missões e agora eles vão ser continuadores na obra de educação evangélica que ela começou. Não são espíritos purificados, então não tem santo nascendo aí com M, missão com M maiúsculo, não. Mas eles são trabalhadores valiosos com suficiente crédito moral para obter oportunidades mais altas. Apesar de agora, nessa encarnação, ele ainda está como criança, ele tem ricas percepções quando ele está fora do corpo.
recebeu conhecimento da morte próxima da Albina, compreendeu de antemão a repercussão que isso teria na Lloyd, a repercussão sentimental, o desequilíbrio que causaria na Lloyd, que está prestes a ter um filho, e que poderia comprometer o parto em andamento, talvez levando ela ao aborto e modificando todo um planejamento, transformando o rumo de serviço que foi planejado. Ele então correu atrás de todas as possibilidades intercessórias que ele tinha nos momentos de lucidez, que ele fica desligado do corpo. Então, veja, é uma criança de 8 anos na carne. Porém, quando desligado, quando na erraticidade, no mundo espiritual, ele tem plena consciência e correu atrás dessa intercessão. Então, diz o André, socorreu-se então de todos os valores intercessórios nos instantes em que sua alma lúcida pode operar na ausência do corpo, que triunfou com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilatação de prazo para a desencarnação de Albina. André ficou surpreso, encantado, na verdade, com a solução, né, finalmente, dessa curiosidade dele, e chegou à conclusão que, ainda ali, numa câmara de moléstia grave, num quarto onde tinha uma doença grave, a oração, filha do trabalho com amor, vencia o rigoroso poder da morte. E aí a gente pode, finalizou o capítulo, tá? Aí a gente pode pensar assim, nossa, mas não, como assim? Uma pessoa que está encarnada e que vai ter uma missão, ok, mas vê uma situação que Deus não viu? Não, Deus já era para ter colocado a coisa do jeito certo. Ou então, por que que o pessoal da colônia foi levado para lá para eles decidirem? Por que que Deus já não dá o veredito final? O que que a gente vem aprendendo na obra do André? Onde estaria o nosso mérito se fosse assim? O quanto todos esses envolvidos, encarnados e desencarnados principalmente, que são os mentores que planejam isso tudo, não aprenderiam se fosse simplesmente uma ordem vinda do nosso Supremo Senhor do Universo, que é Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente. Onde estaria o nosso aprendizado? Então, eu acho riquíssima. A cada exemplo que a gente vê, a gente percebe como é rica a inteligência divina para fazer com que a gente aprenda da melhor forma possível. Então, a prece de uma criança modificou o rumo do trabalho do André para que não modificasse o rumo do trabalho daqueles reencarnantes que iam fazer uma obra linda de evangelização no mundo. Que bonito. Que bonito, espero que vocês tenham gostado também e tenham percebido que eu citei, né, a prece de uma criança, mas na verdade essa criança é um espírito muito lúcido, com uma bagagem gigantesca e principalmente com méritos e maturidade espiritual suficiente para que a prece dele fosse ouvida. E no próximo capítulo a gente vai acompanhar a desencarnação do Cavalcante, que aí vai ser uma situação bem mais difícil. Um abraço a todos.